A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Hoje nós vamos tratar da EFD Reinf e a DCTF Web em perspectiva. Como assim? Bom, nós vamos tratar aqui de como está o cenário atual em relação à EFD Reinf, em relação à DCTF Web e qual é a tendência, o que a Receita Federal deve promover nos próximos anos, nos próximos meses, enfim, vamos bater um papo sobre isso? Meu nome é Paulo Sérgio Gomes, eu sou advogado, consultor tributário e estou aqui para bater um papo com vocês porque eu tenho colecionado experiência prática em relação a essas duas obrigações acessórias. A gente tem acompanhado a implementação dessas obrigações nas empresas, nós temos cursos ministrados, então a gente responde às dúvidas do suporte, enfim, aí a gente necessariamente vai tendo uma experiência sobre o tema, que é importante a gente estar aqui batendo um papo e passar um pouco desse dia a dia que a gente vive, daquilo que encurta aí
o caminho para você, que muitas vezes está com dificuldades. Nós temos muitas vezes problemas nos manuais, por exemplo, a FDREINF tem um manual horroroso, muito desatualizado, muito mal redigido, enfim. Já a DCTF Web não, tem um manual muito legal, muito bem feito, todo ilustrado, com uma linguagem boa. Então, enfim, de um lado a gente tem a facilidade de ter uma boa referência, o outro não tem, mas em ambos os casos a gente tem problemas práticos que ocorrem e que as pessoas têm dificuldades aí em lidar, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouco sobre o tema e sobre essas questões todas que eu coloquei agora. Primeiramente, lógico, você que está aqui deve já conhecer o SPED FDREINF, mas se não conhece, vamos falar bem rapidamente. O E-Social, ele veio como um projeto do SPED como um todo, né? do PAC, na verdade. O PAC era o Programa de Aceleração do Crescimento, e dentro das premissas do PAC nós deveríamos ter aí uma modernização destas obrigações tributárias acessórias de um modo geral. E aí começou lá atrás com a nota fiscal eletrônica, né? E depois com o SPED ECD, que é a contabilidade digital, depois teve o SPED ECF, SPED EFD Contribuições, que trata de uma apuração bem detalhada, bem precisa do PIS e da COFINS. Nós tivemos aí a E-Financeira, enfim, tantas outras obrigações que no fundo vieram do mesmo conceito, que tem layouts parecidos e tudo mais. E o E-Social, por ser tratar de obrigações trabalhistas e previdenciárias, nós tivemos mais dificuldades na sua implementação, até porque envolvem situações muito distintas das questões contábeis e fiscais que a gente vinha tratando no SPED. E aí o E-Social pretendia ser uma coisa muito grandiosa que controlasse tanto relações trabalhistas, relações previdenciárias, relações de segurança e saúde do trabalhador, o famoso SST e muito mais, né? E aí, como o projeto foi criando assim uma dimensão muito grande, lá pelas tantas a Receita Federal falou assim: vem cá, mas por que certas situações nós temos que compartilhar com outros órgãos da fiscalização, como o Ministério do Trabalho e Emprego, como a Caixa Econômica? Quer dizer, o que a retenção previdenciária, por exemplo, teria a ver com o Ministério do Trabalho? Uma coisa que é uma obrigação de antecipar o pagamento do tributo, é uma questão muito mais de controle de arrecadação do que da análise das condições do trabalho propriamente dita. Quer dizer, então, a Ministério do Trabalho e Emprego, que antigamente era o MTE, né, ele tem como competência, como interesse, zona de interesse, é verificar as relações trabalhistas, verificar as questões de pagamentos de horas extras em excesso, por exemplo, né? Enfim, você tem outros objetivos. Quando a Receita Federal, nesta questão de retenções, ela tem um interesse muito claro e muito distinto dos outros entes que participaram do E-Social. Então, em dado momento, separou-se os eventos que tinham a ver com as retenções previdenciárias, enfim, eles migraram para uma outra obrigação acessória chamada SPED EFD-REINF. Então, o SPED EFD-REINF nasceu, digamos, de uma costela do E-Social. E qual é a pretensão dele? Tudo que tivesse a ver com relações de trabalho ficaria no E-Social, porque está mais próximo do interesse do Ministério do Trabalho. Então, a questão de pagamentos, a questão de pagamentos aos trabalhadores, isso tudo ficaria no E-Social. Já as relações que não teriam assim uma interação direta com essas questões que envolvem relações de trabalho, ficaria na REINF. Por exemplo, a distribuição de dividendos. O que é uma distribuição de dividendos? É um resultado de uma aplicação de um capital. Então o sócio vai lá e investe uma quantia em dinheiro, digamos, para poder viabilizar um negócio.
aí o negócio se viabiliza, começa a dar lucro, e aí ele pode ter a retirada de prolabore, que o prolabore seria pelo trabalho que o sócio exerce, o trabalho executivo que ele exerce, e aí nesse caso esse prolabore fica no E-Social, e também tem os dividendos, os lucros auferidos ao final do exercício. Esses lucros auferidos, eles não têm uma natureza salarial, ele tem uma natureza aí, digamos, sei lá, indenizatória em relação, ou não diria indenizatória, mas enfim, é fruto de um investimento do capital. É um retorno de um investimento de capital. E, portanto, não tem a ver diretamente com o exercício da atividade, e sim como o resultado final. Então, este pagamento de dividendos, então, em tese, ficaria na FDRINF. Por que eu digo em tese? Porque o cenário atual da FDRINF, ele é ainda muito restrito se comparado com o potencial que ele tem. Então, hoje, no cenário atual, nem todas as empresas estão aí entregando a FDRINF. Por exemplo, os órgãos públicos, que são grandes contratadores de serviços mediante cessão de mão de obra, né? Muitos órgãos federais, eles contratam, eles terceirizam, por exemplo, a sua segurança, o seu controle de acesso, e nesse caso o que vai acontecer? Naturalmente, pela imposição da legislação, a prestadora emite a nota fiscal e faz o destaque dos 11% ou do 3,5%, conforme o caso. E esse destaque vai obrigar que tanto o contratante como o prestador façam o detalhamento dessa informação, nota a nota. Então, o prestador emitiu uma nota com destaque, ele vai encaminhar o evento R2020 com o detalhamento dessa nota. Claro, com algumas regras, por estabelecimento, enfim, tem as suas regras de escrituração. Mas o que é importante aqui é a gente imaginar o seguinte: antes do SPED e FDRINF, nós tínhamos uma situação precária em relação ao contratante, porque ele não declarava em lugar nenhum que ele contratou aquela empresa, do ponto de vista da GFIP, do ponto de vista previdenciário, ele não fazia nenhuma informação ao fisco que ele fez uma retenção, e ainda para piorar, ele recolhia o valor retido no CNPJ do prestador. Então veja a fragilidade desse sistema. Se a empresa não presta nenhuma informação à Receita sobre os valores que ela fez retenção, ela pode simplesmente fazer a retenção e não fazer o recolhimento, porque é sempre muito difícil para a Receita Federal controlar essa situação. Por quê? Porque ele não manda informação nenhuma. O prestador faz a informação na GFIP lá no campo de retenção, uma informação sumarizada, não é detalhada, não é nota a nota, quer dizer, ele diz lá, foi tanto esse mês de emissão de notas fiscais, com retenção, etc. Então fica muito mais difícil você apurar esses valores, ou verificar que, digamos, o ministério qualquer contratou serviços e não fez o pagamento, ou fez meses depois, né? Sem pagar multa e juros, porque aí eles alteram a competência da GPS, né? Essa situação atualmente, ela tem essas dificuldades. O que o SPED-FD veio para controlar? Ele obriga o prestador a detalhar toda a informação para que seja possível o prestador fazer aí o uso desses créditos de dedução. Então, nesse sentido, ele dá toda a informação ao fisco, que o fisco vai entender, opa, se eu não encontrar essa mesma informação no evento R2010 do contratante, então veja, o prestador encaminha o evento R2020, detalhando toda a sua
as suas notas emitidas uma a uma dentro daquela competência. Tem que ser na mesma competência, o sistema faz essa checagem, tá? É regra de validação. Você não pode pegar uma nota que você emitiu em janeiro de 2020 e resolver escriturar em março de 2020. O sistema não vai deixar, porque no momento que você informa nota número tal, data de emissão tal, aí ele já vai falar, opa, se ela foi emitida em janeiro, ela tem que estar no movimento de janeiro, não me venha colocar em março. Então, há uma informação confiável, informada pelo prestador, e que a Receita vai verificar se aquela mesma informação foi transmitida pelo contratante. Por quê? Porque o contratante, fazendo esta informação, automaticamente essa informação migra para a DCTF Web e faz com que o contratante seja obrigado a recolher aquele valor que ele reteve do seu cliente, do seu prestador de serviço. Você seja obrigado a repassar aos cofres públicos no mês ou na data prevista. Porque se você alterar essa data, ou se você não fizer o pagamento na data, você vai ter que pagar multas, juros, etc., coisa que hoje em dia muitas vezes não é cobrado, ok? Então, quais são as consequências atuais desse sistema para o prestador de serviço? Bom, o prestador de serviço, ele passa a ter mais facilidade em utilizar esse crédito de dedução. Certo? Ele deixou de receber no momento da emissão da nota, é um adiantamento do pagamento do tributo e agora com esse evento R2020 eu passo a ter a possibilidade de fazer as restituições ou compensações via sistema PerdComp Web. O sistema PerdComp Web vai enxergar, toda vez que você transmitir um R2020, ele vai enxergar que ali tem um potencial crédito que pode ser utilizado para quitar outros tributos, inclusive de outras naturezas, a famosa compensação cruzada que nós vamos tratar mais para frente. E as consequências para os contratantes? Bom, esses vão ter a sua vida um pouco mais dificultada, porque os seus débitos ficam registrados. Cada vez que você encaminha o evento, vai ficar registrado na DCTF Web aquele débito para você pagar no próprio CNPJ do contratante. Então ele passa a ser um elemento de cobrança, um elemento de bloqueio de emissão de CND, por exemplo. Então, o prestador que encaminha evento R2010 e não faz o pagamento, ele não tira CND. Então, ele passa essas restrições que não existiam no passado na GFIP. Por quê? Na GFIP, o contratante não informava nada e se ele não pagasse, ficaria tudo por isso mesmo, até que a Receita pudesse identificar essa situação, né? E aí, bom, pensando nisso, é um sucesso o FD-REINF? Sim, ela é um sucesso, mas hoje ela vale apenas para o grupo 2000. O que seria o grupo 2000? São as retenções previdenciárias na seção de mão de obra, né? Aqueles 11%, então eles são informados no FD-REINF nos eventos R2010 e R2020. Você também tem outras situações que são informadas na REINF hoje, de cunho previdenciário. Por exemplo, a questão dos repasses dos patrocínios aos clubes de futebol. Você tem a questão do produtor rural, pessoa jurídica, que paga sobre o seu faturamento, a agroindústria. Nós temos aqui também o pessoal da CPRB, o pessoal que é desonerado da folha de pagamento também tem que transmitir FD-REINF e assim por diante. Então, tudo que envolve previdência e que não é aquela remuneração do trabalhador, ou seja, que não é decorrente de relações de trabalho, estará aqui no grupo 2000. Você vai me perguntar, e o que vem pela frente? O que vem pela frente é o seguinte: como esse modelo é um sucesso, já é um sucesso, embora não esteja totalmente implementado, já é uma coisa testada e aprovada, né? Vamos colocar assim. Então, vem para a REINF os outros tributos federais que têm retenção na fonte. Por exemplo, quando você contrata uma empresa de limpeza,
você tem que fazer a retenção dos 4,65% de PIS, COFINS e CSLL. Então, isso está previsto na legislação. Você precisa recolher, em algumas situações específicas, você tem que recolher, fazer a retenção e recolher 4,65% no seu próprio DARF, certo? E esta escrituração desses pagamentos feitos vem aqui para a REINF. Então você repassou, você é um contratante e você fez a retenção, né, no momento do pagamento do serviço e repassou isso aos cofres públicos através de um DARF, por exemplo, 5952, certo? Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você, aqui, quando a REINF implementar, você vai ter os eventos do grupo 4000, por exemplo, o evento 4020, que seria o evento que vai informar esses repasses de pessoa jurídica, né, para outra pessoa jurídica. Vamos ter também o evento R4010, que vai tratar dos repasses a pessoas físicas. Imagine a seguinte situação: você na sua empresa resolve alugar um terreno ou um imóvel para fazer o seu estabelecimento 002, por exemplo. Você paga esse aluguel a uma pessoa física. Vamos imaginar que você contratou esse aluguel, alugou o imóvel de uma pessoa física, uma senhorinha que tem lá aquele imóvel como garantia aí da sua velhice, aí ela vai e aluga aquele imóvel para uma empresa. No repasse desses valores para esta pessoa física, eu vou fazer a retenção do imposto de renda, eu vou fazer o imposto de renda retido na fonte conforme orientação da legislação. Então eu não posso pagar o valor integral por esse imóvel, eu sou obrigado a fazer a retenção, eu que aluguei o imóvel. E aí, nesse caso, eu vou informar isso no grupo 4000, evento R4010. Então, qual é a tendência? É vir tudo para o SPED e FD REINF. Todas as retenções de imposto de renda, de PIS, COFINS e CSLL tendem a estar aqui na FD REINF. Ok? Então, como perspectiva, o que a gente imagina? A gente imagina que teremos lá na frente mais tributos dentro dessa mesma ferramenta. Isso é bom ou ruim? É bom. E eu vou mostrar para você quando a gente tratar de DCTF Web. Então vamos lá, DCTF Web, o que é essa DCTF Web? Eu sei, eu conheço o DCTF, mas DCTF Web é o seguinte: a DCTF que todo mundo conhece é aquele documento de confissão de dívidas de tributos federais fazendários. Então quando você ia lá na DCTF e dizia assim, olha, eu tenho que pagar um código, um DARF 0561 de 10 mil reais, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu apurei que eu fiz pagamentos a pessoas, aos meus trabalhadores, e eu fui obrigado a fazer a retenção na fonte de 10 mil reais. Então eu informo isso na DCTF. Eu digo, ó, eu tenho aqui no grupo de imposto de renda de pessoas físicas aqui, eu tenho esse 0561. Eu confessei esse débito lá e fui lá e fiz o pagamento. Isso é a DCTF normal. A DCTF Web, ela é algo mais avançado. Por que mais avançado? Porque você inverte a lógica. Enquanto na DCTF normal eu tenho um pagamento do tributo no dia 20 e depois eu faço a DCTF dizendo quanto eu deveria ter pago e que já paguei com o DARF. Então eu faço pagamento primeiro, depois eu faço a confissão da dívida, dizendo, matando essas duas situações e dizendo, ó, eu estou confessando 10 e paguei no banco, o 10 está aqui, o DARF pago. Essa é a lógica da DCTF. Na DCTF Web é diferente. Primeiro você informa todos os eventos, todos os pagamentos que você fez para os seus trabalhadores, quanto que você está devendo de INSS sobre isso. Quando você faz o encerramento do movimento, automaticamente o sistema vai criar uma DCTF Web em andamento, original em andamento. Por quê? Porque você encerrou o movimento, eu já tenho lá o saldo a pagar. Então eu vou lá na DCTF Web e olho, bom,
Já encerraram o movimento do E-Social? Sim. Já encerraram o movimento da RENF? Sim. Bom, então nesse caso eu tenho já como saber qual é o valor total a pagar. E aí eu coloco isso na DCTF Web original em andamento. Aí o que você vai fazer? Você vai conferir esses valores. Entra em modo de edição da DCTF Web, vai olhar, tá tudo ok? Você vai transmitir a DCTF Web. Transmitir a DCTF Web significa que eu estou confessando aqueles débitos que foram apurados via E-Social FD-RENF, certo? Então a lógica é outra. Eu só vou emitir o DARF depois que eu transmitir a DCTF Web, depois que eu já confessei a dívida, ele me abre a possibilidade de emitir o DARF previdenciário, que é um DARF com código de barras e que não pode ser emitido de outra maneira senão pela DCTF Web. Então é um DARF carimbado. Você diz, ó, vou pagar hoje. Então você emitiu e vai lá e paga. Ah, não paguei. Não pagou? Rasga o DARF, joga fora. O dia que você for pagar, emite novamente, porque aquele já não vale mais. Por que não vale mais? Porque está vencido, digamos. Aí o sistema já vai calcular com multa e juros, etc. Ela é muito mais sofisticada, mas nem todo mundo está entregando a DCTF Web. Nós temos lá o faseamento. Assim como o FD-RENF, nem todas as empresas estão entregando os eventos da RENF, DCTF Web também. Algumas empresas ainda não entregam a DCTF Web e um dia vão entregar. Então tem gente que fala assim, não vejo a hora de entrar DCTF Web. Por quê? Porque na verdade nós temos algumas vantagens boas de entregar a DCTF Web. A primeira delas é que há um encontro de contas. É muito fácil você utilizar os créditos apurados no mês. Por quê? Porque na DCTF Web eu tenho uma coluna de débitos e uma coluna de créditos. Então veja, na coluna de débitos vão os valores apurados pelo E-Social. Quando você entrega os eventos de remuneração, ele calcula lá qual é o INSS qual a contribuição previdenciária que você deve recolher por conta daquela remuneração. Você tem o valor confessado no E-Social, transmitido no E-Social, ele vem para a DCTF Web na coluna débitos. Eventualmente, se você é um prestador de serviço, você vai ter crédito de dedução. Se você tem empregadas em licença maternidade, você tem lá o DSM, que seria o desconto do salário maternidade, né? Porque o salário maternidade não é pago pela empresa, é pago pelo INSS. Na verdade é o seguinte, a empresa paga o salário, ela vai lá e entrega o dinheiro para a gestante ou para a mulher que está em auxílio, recebendo salário maternidade. A empresa pagou para ela. Então, como que ela vai reaver esse valor, uma vez que quem teria que pagar é o INSS? Você aparece na coluna de créditos como crédito de salário maternidade, que vai matar, que vai fazer a compensação dessa situação. Salário família, mesma coisa. Eu vou ter, se eu tenho trabalhadores com filhos menores de 14 anos e esse trabalhador também tem um salário baixinho, você vai ter lá um salário família, um incentivo ou uma forma de ajudar aquele trabalhador que tem filhos pequenos e que ganha pouco. Então ele recebe um valor adicional no seu salário. Mas quem paga? É o INSS. Então, se a empresa pagou, ela tem direito a descontar isso do débito dela. Então eu tenho créditos de dedução, que seriam decorrentes das retenções das notas fiscais, do salário família e salário maternidade. Além disso, eu tenho outros créditos. E qual é a vantagem? A vantagem é que o que eu tenho de débito aqui pode ser compensado ou pode ser feito um encontro de contas com que eu tenho crédito na mesma DCTF Web. Então, no mesmo mês, eu tenho um sistema um sistema de compensação entre aspas, não se chama compensação, é um sistema de ajuste. Eu tenho débito, eu tenho crédito, isso se junta e eu tenho um saldo a pagar. Eu tenho outros créditos que a situação não é tão automática como eu estou falando aqui, tá? Então, créditos de suspeição, enfim, tem outra lógica, mas vamos pensar nesse caso. Então, se eu tenho débitos de um lado e créditos de outro, e se essas coisas
podem ser encontradas, eu já tenho uma vantagem aí. Por quê? Porque na GFIP isso não acontece. Na GFIP eu tenho a limitação da compensação de terceiros, não é permitido. Se eu tenho créditos de dedução de 11%, eu não posso abater créditos de retenções com os débitos das outras entidades, do tipo SESI, SENAI, SEBRAE, etc. Isso eu não posso fazer, não poderia fazer isso na GFIP. Na DCTF Web você não tem essa limitação. Outra coisa, compensação cruzada. O que seria isso? Olha, eu tenho um crédito decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Muita gente tem. Eu quero utilizar este crédito para quitar folha de pagamento. Posso? Pode, desde que eu esteja falando de um período em que o crédito foi gerado já no ambiente DCTF Web e que o débito que eu estou compensando também tenha sido gerado já no ambiente DCTF Web. Certo? Então, quer dizer, quando a empresa já está obrigada a entregar a DCTF Web, ela pode fazer compensação cruzada. Pegar créditos de INSS e matar com débito fazendário e vice-versa, ok? Essas duas questões já são uma mão na roda para o contribuinte, tá? Principalmente para os prestadores de serviços. Outra questão, se eu paguei a maior o DARF do E-Social, também eu só vou fazer esta recuperação no ambiente Perdicomp Web, que é o mesmo programa Perdicomp, só que evoluído no ambiente web. Então, para questões envolvendo o E-Social, por exemplo, eu gerei créditos no ambiente DCTF Web, e para quitação, por exemplo, de créditos, débitos previdenciários também no ambiente DCTF Web, eu vou utilizar o sistema Perdicomp Web. Ok? Então, são vantagens que a gente tem no ambiente DCTF Web. Mas temos também desvantagens. Por exemplo, há uma agilidade maior na cobrança dos débitos confessados. E isso gera restrição de emissão de CND. Inclusive, se você deixar de entregar a DCTF Web, também gera restrição de emissão de CND. Isso já é uma consequência atual. Você tem uma facilidade imensa para quem faz discussões administrativas e judiciais, porque como é no ambiente GFIP? No ambiente GFIP, você é obrigado a informar o valor cheio devido, mesmo que você já tenha uma liminar para deixar de recolher alguma parte do tributo, você é obrigado a informar o valor total, recolhe o que você quiser, porque o sistema vai gerar a diferença, vai cobrar automaticamente essa diferença. E com isso, você tem uma trabalheira quando você quer tirar uma CND, porque você tem que mostrar para a Receita aquela situação que você tem, está suspenso o valor por decisão liminar, aí tem que calcular para ver se você suspendeu o valor correto, enfim, você precisa de uma CND para um dia, demora 30, certo? Por conta dessas dificuldades da GFIP. Aqui não. Aqui, se eu estou discutindo uma rubrica, então eu não quero pagar Sebrae. Eu tenho uma liminar, ótimo, cadastro essa liminar dentro da tabela do E-Social, dentro da tabela S1070, e faço a suspensão, deixo de pagar aqueles valores dentro da DCTF Web. Então eu levo o valor que eu suspendi no E-Social para, o sistema leva para a DCTF Web, você vai lá e confirma que você quer utilizar esse seu direito de deixar de pagar o tributo. Então, o que acontece? Como você fez tudo certinho, colocou na tabela de processo, depois fez lá as vinculações do crédito de suspensão e tal. Se você fez tudo isso certinho, o que vai acontecer? Você não vai ter nenhuma limitação na emissão de CND. Por quê? Porque a Receita já sabe que você tem ali uma liminar e por isso é que você não está recolhendo o tributo. Ou seja, em tese você está em dia. E aí, lá no futuro, quando você perder essa liminar, se perder a liminar, todo esse crédito que você confessou vai por conta corrente e você tem que pagar ou parcelar, etc. Bom, esse é o ambiente atual, um ambiente muito interessante, muito legal, o ambiente DCTF Web Reinf, e aí, o que vem por aí na DCTF? Vai continuar essas duas, DCTF Web e DCTF? A tendência é não, a tendência é ficar apenas a DCTF Web e aí trazendo os outros tributos para essa mesma sistemática. Então vamos imaginar o seguinte,
eu tenho lá o SPED FD Contribuições, foi lá e eu declarei registrei todas as minhas operações e apurei um valor de PIS a pagar, de COFINS a pagar. Então, terá um fenômeno semelhante a FD Reinf. Eu vou ter que encerrar o movimento para que ele possa pegar essa informação do cálculo do PIS e jogar para a DCTF Web. E a mesma coisa com a COFINS. A tendência é que todos os tributos sejam confessados nesse ambiente DCTF Web. E com isso, talvez fique até melhor para fazer todas as compensações. Por quê? Porque ali eu vou ter tanto os débitos previdenciários como os débitos fazendários e os créditos da mesma maneira. Então eu faço esse encontro, em alguns casos, sem perde-comp nenhuma. Por quê? Porque, enfim, o sistema tornou-se mais ágil. Então, essas são as tendências, aquilo que a gente imagina que vai ocorrer nos próximos meses, nos próximos anos. Esse cronograma foi muito prejudicado pela Covid, não tenha dúvida, né? Então, se a gente não tivesse esse problema dessa pandemia, hoje talvez nós tivéssemos aí uma situação já equacionada ou mais avançada em relação a essas obrigações acessórias. Então essa é a reflexão que eu gostaria de ter feito com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né, sobre essas duas obrigações acessórias tão importantes. E nós estamos aí, nós temos aí as nossas publicações no Instagram, no YouTube, e você pode procurar lá, tem muito conteúdo, muito material bacana, legal, que te ajuda, porque nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para te ajudar, seja através dos nossos vídeos ou através da nossa consultoria mesmo. Você tem um problema, não tem nada mais barato do que você contratar uma hora de consultoria que eu entro na sua máquina e conserto o seu problema, né? Problema que você está aí se batendo com dificuldade de resolver, você contrata uma hora de consultoria, eu entro na sua máquina via Ndesk, via TeamViewer, mostro para você o que está acontecendo ali, como você tem um perde-comp que você está com receio de transmitir e fazer a informação incorreta, contrata uma hora com a gente e a gente entra na sua máquina, vê o seu problema, mostra para você onde está o erro e transmite para você se você quiser. Então a gente pode fazer até o trabalho completo. Cada caso é um caso, estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e nós nos encontramos aí nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.